consolidar agora o conteúdo de fundações superficiais. Para fechar a execução de fundações, vamos resolver algumas questões, as fundações superficiais. Começando com a questão do Instituto Mais. Na NBR 6122, a execução de fundações superficiais próximas, porém apoiadas em cotas diferentes, a reta de maior declive que passa pelos seus bordos com a vertical, ou seja, o ângulo alfa com a vertical, com os seguintes valores: solos resistentes, 45 graus, rochas, 90 graus, solos pouco resistentes, alfa maior do que 60 graus, solos moles, 15 graus. Primeiro, não existe 30, 45 e 60, se você lembrar. Só existem os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então não tem 15 e também não tem 90. Imagina um ângulo alfa de 90 graus. Então tem uma aqui, outra reta aqui. Uma sapata ficaria aqui, a outra ficaria no infinito, se fosse 90 graus. Então agora eu tenho que avaliar o seguinte. Solos resistentes, 45 graus, é isso mesmo. Solos pouco resistentes, eu tenho que ter 60 graus. Solos um pouco mais resistentes, posso aproximar um pouco mais, ou seja, fechar um pouco o ângulo para 45. E chegando em rocha, 30 graus. Então, solo resistente, 45. Solo pouco resistente, 60. Rocha, 30. Portanto, 1 e 3 apenas. 45 e 60. Mais uma questão na mesma linha. De acordo com a NBR 6122, que trata de projeto e execução de fundações, no caso de fundações profundas, situadas em cotas diferentes, o ângulo formado entre a vertical e a reta de maior declive que passa pelas bordas das mesmas, em solos resistentes, falou que é solo, se não é rocha, solo ou é 60 ou é 45. Solo resistente, 45. Posso fechar um pouco mais esse ângulo, trazendo a fundação mais para próxima. Se fosse solo fraco, solo baixa resistência, teria que abrir esse ângulo, abrindo o ângulo, ou seja, eu estaria ali com 60 graus, aumentando minha angulação. Cada vez que eu aumento a resistência do solo, eu fecho. Solo resistente, 45. Rochas, 30 graus. Então aqui, gabarito C. Gabarito C não, gabarito B, 45 graus. FCC. Na proposta do projeto de fundações para um novo empreendimento, ocorreu uma redução de carga devido à utilização de viga alavanca. Para tanto, a fundação deverá ser dimensionada considerando apenas... houve redução. Não houve tração, não, houve redução. Eu sei que redução 50% que eu posso considerar da redução. Quando a soma dos alívios totais puder resultar em tração na fundação do pilar aliviado, sua fundação deve ser dimensionada para suportar a tração total. Isso mesmo. E pelo menos o quê? 50% da carga de compressão do pilar, sem considerar o alívio devido à alavanca. Portanto, x e y são 50 e 50. Mamão com açúcar essa questão. O elemento de fundação superficial de concreto, o meu amigo bloco, deve ser sempre dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura, e apresentam sua base normalmente quadrada ou retangular em planta. A partir dessa assertiva, é correto afirmar que a dimensão mínima da seção em planta para blocos e sapatas, 50 centímetros. Desculpa, 60 centímetros. Portanto, o gabarito letra B, 60 centímetros. Fiquei com 50% ali de redução da cabeça da questão anterior. Mas 60 é o lado mínimo de blocos e de sapatas. Qual a menor dimensão em planta que uma sapata isolada de fundação pode ter? Mesmo raciocínio, 60 centímetros. Sapata é o elemento de fundação superficial de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego da armadura especialmente disposta para este fim. Quanto aos procedimentos de execução deste elemento, ou seja, execução de quem? De fundações superficiais em concreto armado do tipo sapata. É correto afirmar que, antes da concretagem, o solo ou a rocha de apoio das sapatas deve ser vistoriado com penetrômetro de barra manual ou outros ensaios expeditos de campo. Parece-me correto, é isso mesmo. O fundo da cava da sapata deve ser regularizado com concreto estrutural com espessura mínima de 2 centímetros.
não é nem concreto estrutural e não é nem 2 centímetros. É 5 centímetros de concreto não estrutural. Caso utilizem equipamentos mecânicos para escavação em solo, deve-se paralisá-la a no mínimo 80 centímetros acima da cota de assentamento prevista, finalizando-a manualmente. Daqui 30 centímetros e não 80. Imediatamente após a concretagem, deve-se proceder o reaterro da vala. Não, após a cura da sapata, o reaterro compactado da vala. Na divisa de terrenos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, a profundidade mínima não deve ser inferior a 1,5, 1,5 é a profundidade mínima esperada para sapatas. Posso reduzir isso? Posso, quando a maioria das minhas sapatas tem dimensão menor do que 1 metro. Então esse valor de 1,5 metro pode ser reduzido. Portanto, é óbvio, ficou como alternativa gabarito letra A. Mais uma questão da FGV. Com relação à execução de fundações rasas, trata-se de um procedimento correto. Execução de fundação rasa, vamos procurar o procedimento correto. Caso se utilizem equipamentos mecânicos, a escavação da cava deve ser paralisada exatamente na cota de assentamento com tolerância de 5 centímetros. Não, 30 centímetros antes, o restante, escavação manual. Antes da concretagem, o solo de apoio deve ter sua capacidade de suporte confirmada em loco, com ensaios expeditos de campo. Bom, ensaios expeditos de campo, um deles eu posso citar o penetrômetro de barra. Então, aparentemente está correto. Vamos ver se não tem outra alternativa melhor, já que aqui não mencionou o penetrômetro. O fundo da cava da fundação rasa deve ser regularizado com argamassa de cimento e areia, a fim de se obter uma superfície plana e horizontal. Bem safada nessa questão. O fundo da cava regularizado com argamassa de cimento e areia. Então, com concreto magro, concreto não estrutural com pelo menos 5 centímetros. Após a pega do concreto, deve ser procedido o reaterro compactado da cava, com apiloamento manual ou mecânico. Aterro compactado, apiloamento, correto, mas não é a pega do concreto, é a cura do concreto. Então não é imediatamente após a execução, não é após a pega, é após a cura do concreto. No caso de fundações próximas, porém em cotas diferentes, fundação em cota mais elevada deve ser executada em primeiro lugar. Ou seja, eu tenho que fazer a fundação mais alta primeiro e depois a fundação mais profunda. Isso pode ser feito? Pode, mas a regra é primeiro a mais profunda para evitar desmoronamentos. Então, se eu fizer, eu tenho que tomar bastante cuidado, mas em regra, a fundação da cota mais elevada deve ser executada depois. Então, a mais profunda executada primeiro. O gabarito, então, não pode ser outro a não ser a letra B. A base de uma fundação deve ser assente em uma profundidade tal que garanta que o solo de apoio não seja influenciado pelos agentes atmosféricos e fluxos de água. Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a fundação for assente sobre rocha, tal profundidade não deverá ser inferior a 1,5 metros. É o que prevê. Caso assente em rocha, pode ser menos, e também tem uma outra possibilidade, quando as dimensões das sapatas, em sua maioria, sejam menores do que 1 metro. Mas, via de regra, 1,5 metro. A grandeza fundamental para o projeto de fundações rasas é a tensão admissível. Se o projeto for feito considerando fator de segurança global e valores característicos, ou a tensão resistente de cálculo, quando for feito considerando o coeficiente de ponderação e valores de cálculo. Essas tensões devem satisfazer simultaneamente aos estados limite último e estados limite de serviço para cada elemento isolado de fundação, bem como para o conjunto. Para a fixação da tensão admissível ou tensão resistente de cálculo de qualquer elemento da fundação sobre rocha, deve-se considerar as seguintes descontinuidades, exceto deve considerar falha, fratura e xistosidade. Calcidade nem existe, eu pelo menos desconheço essa palavra, vocês não me viram falar sobre ela aqui, portanto,
é a exceção à regra, que é verificar as descontinuidades do tipo falha, fratura e xistosidade. Mais uma questão. As sapatas de concreto armado são estruturas de fundação rasa e caracterizam-se pelo processo de execução facilitado, dispensando peças e equipamentos especiais no canteiro, barateando e simplificando sua realização. Porém, está mais susceptível à mudança nas camadas do solo do que as fundações profundas, exigindo a adoção de critérios de dimensionamento, a adoção de critérios de dimensionamento. Ponto. Sobre as sapatas e seus critérios, marque VUF. As sapatas isoladas não devem ter dimensões inferiores a 80 centímetros. Falso, 60 centímetros. Nas divisas com terrenos vizinhos, a profundidade mínima não deve ser inferior a 1,5 m, salvo quando a fundação for assente sobre rocha. Correto? Todas as partes em contato com o solo devem ser concretadas por um lastro de concreto não estrutural com no mínimo 5 centímetros de altura. Perfeito, correto? Para fundações situadas em cotas diferentes, a mais rasa deve ser executada em primeiro lugar. Não, a mais profunda deve ser executada em primeiro lugar. Portanto, falso. FVV, F, gabarito, letra A. Espero que tenham entendido, espero que tenham fixado o conteúdo da aula teórica e espero que acertem essas questões na hora da prova. Um abraço e até o nosso próximo assunto.